Um problema que a gente tem é quando a água escorre, ela entra na parede que tem essa possibilidade de entrar água por cima. Perfeito. E como ela tem todo esse isolamento para a água não entrar, se a água entrar, ela não vai sair também. Perfeito. Então tem outras duas características. Uma vez, eu estava em Goiás, eu até te mandei uma foto. Falei, João, será que resolve isso aqui? Porque tanto a junção da parede com o piso, quanto essa parte de cima do telhado, se escorrer água e entrar onde tem isopor, teoricamente então, né, ou na prática, essa parede ela tem que ser vedada nas 6 faces, né? Vamos supor que a parede está aqui, então tem que ser a parte interna, a parte externa, as laterais, a parte de baixo e a parte inferior, de cima. Superior. Nesse caso, você veda todas as faces. Mas, e aqui vale um ponto, né? Nós não podemos falar que vamos falar de casa. Nós não podemos ser hipócritas e dizer que toda casa de tijolo dá problema. Não. Nem que toda casa de bloco não dá problema. E nem que toda casa de steel frame ou de qualquer outro sistema dá problema. Porque vai estar relacionado agora com o quê? Execução. Isso não desabona o sistema combustível. Pode acontecer? Pode. Vou te dar um exemplo. Porque não é você que está fazendo tudo. E aqui eu vou também, ser vulnerável, por quê? Porque eu preciso ser transparente. Eu fiz uma câmara de conservação de semente em que eu não ancorei da forma correta. Minha terceira ou quinta câmara de 90 metros quadrados. E eu não fiscalizei a execução. Quando eu falo porque eu que fui contratado. Mas eu não fazia o serviço. Quem fez foi um serralheiro de fundo de quintal. E aí ele não ancorou da forma correta o telhado. Ok? O que aconteceu? Passou uma aba muito grande. O vento veio e arrancou por falta de ancoragem. Isso desabona o sistema combustível? Não. Aconteceu comigo? Aconteceu. Tive que pagar. Por que você está falando isso? Porque eu tenho que ser vulnerável ao ponto de ser verdadeiro com você ou com quem está ouvindo, que se você não sabe executar, qualquer coisa vai dar errado. Então isso foi nas primeiras obras. Mas serviu de exemplo, né? Total. Eu nunca erro 2 vezes. Eu erro uma vez só. Porque senão daí eu não tô evoluindo. Depois, o que a gente entendeu? Um chumbamento, saindo direto do concreto. Deixando uma espera pro telhado. Calculando o contraventamento que a gente não calculava. Entendendo qual o tamanho da minha aba. Se essa minha aba ela é muito grande, eu já faço uma tesoura externa, fixada na própria parede, para suportar essa aba. Eu posso fazer uma aba de 5 metros? Posso. Mas eu não vou fazer ela só apoiada dentro das tesouras internas da parede. Eu tenho que fazer um bico de pato lá fora, para fora, ancorado na parede para suportar isso. Então são experiências que você vai aprendendo com o tempo. Eu não tive quem modelar, professor. Até hoje, eu criei um modelo de negócio, eu criei algo que hoje a gente é modelado, mas eu não modelei ninguém. E vai aprendendo com erro, não? Isso faz parte do processo. Mas assim, se tiver alguém que tenha aqui o interesse em construir com a gente, eu coloco, além da câmara de construção, a unidade de conservação climatizada de semente, eu coloco uma pólice de seguro, ok? Por 60 meses, para ele ficar tranquilo, no valor da câmara na unidade de conservação de semente, sem problema nenhum, porque a gente hoje já tem isso. Além da RT de execução, da RT de garantia estrutural, porque a gente entende como que faz, né? Mas um ponto muito importante eu acho que o ponto mais crítico aí não tá nem por cima nem pela parede, tá pelo solo. Exatamente. O solo é algo que tem que ter muita responsabilidade. Então, dica, independente de como que você vai construir. Tem um problema no meu muro hoje com isso. Entra pintado dos 2 lados, entra água por baixo. Não faça construção sem SPT, sondagem de percussão atrado. E de preferência faça isso na época que vai estar chovendo, porque você vai ver que nível que o lençol freático está. Se ele está muito aflorado, ele está baixo. Ou seja, ele está muito próximo ao nível 0. Então, possivelmente, você vai ter um problema de aspersão dessa água, né? Por percolação. E aí você tem que utilizar dentro do seu radier, dentro dessa fundação, também um aditivo nanotecnológico hidrofugante. Então, tem N casos que você pode... Por exemplo, esses pisos industriais. As pessoas não utilizam barra de transição. E aí os caminhões entram lá, as pá carregadeiras, empilhadeiras, e aquilo fissura. Essa fissura é um ponto de entrada de umidade. Você está falando daquela área de dilatação que tem que ter, né? Mas essa área de dilatação chama-se... Não é só fazer um corte.
Ali dentro, a barra de transição... Olha que interessante. Vamos pensar que tem aqui um corte. E a pessoa fala, junta de dilatação, vai lá com a serra e serra. Porque achou que era ali. Não é? Pode estar no outro sentido. Sabe o que tinha que ter aqui? 4 centímetros abaixo do que você está enxergando, deveria ter uma barra mecânica de no mínimo 50 centímetros de tamanho, onde 50% dela é engraxada e os outros 50% não é engraxada. Caramba. Dentro do concreto, e ela tem que estar apoiada em cima de 2 treliças na altura ideal desse teu piso industrial. João, não sabia disso. Por quê? Porque quando o caminhão... vamos pensar que o caminhão ele tá andando, esses esforços, o teu piso, como você bem disse, a água também trabalha, o piso também trabalha. O piso ele vai ter que trabalhar. E essa barra de aço que está engraxada, ela desliza dentro desse concreto. E a outra que está fixa serve como ponto de ancoragem. Então um trabalha em cima do outro. Esse é um piso industrial com junta de dilatação e barra de transição. Então o piso da unidade de armazenamento tem que ser se tiver trânsito de caminhão, e hoje é comum que você tenha uma entrada. Não, é comum que você tenha o caminhão entrando. Porque quando você usa as pontes rolantes para fazer carga, o caminhão entra aqui dentro. Então, nessa faixa de piso, você tem que ter esse sistema que você falou. Não, mesmo que não entre caminhão, se só for a empilhadeira, que é mais leve, já precisa ter. Ela é mais leve, mas tem empilhadeira que pega 2 bags, que vai dar o peso da empilhadeira, o lastro mais 2.000 quilos. A gente tá falando de 5.000 quilos ali. Uma concentração de 2 metros quadrados no máximo. No máximo. Entendeu? No então, máximo. Precisa sim ter barra de transição. Então, não começa com as formas. Tem que ter um cálculo do piso industrial. E se o piso trabalha e as paredes, como é que fica nisso? Daí é diferente, porque ela vai trabalhar numa unidade onde está passando o caminhão, não na parede. Perfeito. A parede fica isolada, é como se fosse a mesinha da balança ali que eu tenho mexe. Lá para não mexer. Fica bem claro. Pega aqui na minha mão, pega, né? Olha que interessante. Fundação, parede, no caso aqui laje, mas poderia ser a cobertura. O abalo sísmico, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, óbvio que a gente tem que enxergar a parede, né? Ela trabalha, como o meu tem gomos, pilares e vigas, ela trabalha. E dentro tem um miolinho de EPS, ele vai amacetando ele. Nós temos os cálculos de elemento finito. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui uma simulação de abalo sísmico para as pessoas verem. Ele trabalha igual uma grelha. E aí, nesse caso, o EPS funciona como um amortecimento. Amortecedor. Cara, que legal. Você não é engenheiro. Claro que é, hein? Não, eu só tô raciocinando.